Bom dia a todas, a todos. Obrigado à professora Patrícia pelo convite. É um prazer estar aqui. Mais um evento que tenho a chance, a sorte de compartilhar com a professora Patrícia, cujo trabalho também já conheço. Um trabalho, uma pesquisa consolidada, e realmente eu também admiro muito o engajamento da professora Patrícia no campo dos estudos africanos e no campo tanto da pesquisa como do ensino. Né? E obrigado pela apresentação. Só assim, um pequeníssimo ajuste aí de um lapso. Eu fui, na verdade, eu participei na Associação Brasileira de Antropologia como diretor regional, né? Como diretor regional da zona da região sul, né? Não fui presidente, não. Vocês sabem, a Associação GAABA tem o seu presidente, né, e tem os seus diretores regionais, mas eu fui diretor regional. Eu só fazendo essa pequeníssima correção. Muito bem, então, gente, eu estou sabendo, então, que estou aqui perante uma plateia, né, interlocutores que estão já engajados em pesquisas, a maioria de vocês estão fazendo seus mestrados, doutorados. Então, eu aqui, mais do que nada, este convite, para mim, é um pretexto para estabelecer uma conversa. Né? Eu não quero que seja nada rígido, nada engessado, então, o pretexto é eu apresentar algumas questões, e, aliás, vocês já possivelmente devem ter lido os artigos, né, que eu sugeri, né, que a professora Patrícia me solicitou. Então, já vocês têm um conhecimento, né, mais ou menos de alguma parte do trabalho que eu fiz em Moçambique, sobretudo. Então, a ideia é trazer alguns elementos discursivos e visuais também, que dizem respeito ao processo, sobretudo ao processo de descolonização em Moçambique, o processo da independência, e que tem a ver, sim, com esta noção de resistência, que, ao fim das contas, é o mote o que congrega um pouco este curso, este mini curso. Eu sei que o professor Silvio, na semana passada, não é? Ele já fez algumas colocações muito pertinentes a respeito do conceito de resistência, então não vou me estender sobre essa questão, mas a minha ideia é simplesmente trazer um caso específico, uma experiência histórica específica, que é o caso de Moçambique, que é o país da África que eu mais conheço, no qual realizei pesquisas, trabalhos de campo, né? E primeira vez estive lá em 96, que foi um período muito interessante, porque o país acabava de sair de uma guerra civil, né, de uma longuíssima guerra civil, que começou lá pelos 76, 77, né? E nessa altura, quando eu cheguei a Moçambique, o país já estava num processo de pacificação, que ainda está, Moçambique como país, como nação, ainda está tentando resolver seus conflitos, mas nessa altura o processo de pacificação estava numa instância muito bem sucedida e já com uma abertura também à democratização multipartidária do país, e depois também de um longo período de regime de partido único. Eu vou falar também um pouquinho sobre isso. Dos textos que eu sugeri, dos artigos que eu enviei, tem um que talvez ilustre e represente de maneira mais explícita o que significou o processo independentista contra o colonialismo português e o processo
de construção, sobretudo de um Estado e de uma nação caminho à construção de uma sociedade socialista, né? E conforme a ideologia, né, da Frente de Libertação de Moçambique. Então, esse artigo que eu sugeri, Fragmentos de uma Imaginação Nacional, retrata um pouco mais explicitamente a questão do processo dessa construção da independência e de Moçambique como um novo país. Os outros dois textos que têm a ver com o Islã, e podemos conversar um pouquinho também sobre religião, resistência, religião e política, religião e independência, mas esses outros dois textos mostram, como vocês devem ter percebido, mais do que nada, uma experiência de pesquisa, uma experiência de pesquisa de campo, de trabalho de campo. Ao fim das contas, eu sou antropólogo, não sou historiador, porém dialogo de maneira bastante fluida com a história e com os colegas historiadores. Então, esses outros dois textos retratam mais do que nada essa experiência etnográfica, que a gente chama na antropologia uma experiência de campo, onde você se relaciona com as pessoas, convive, passa um período longo no terreno, e eu tive a sorte também de contar com pessoas que me ajudaram muito e com a hospitalidade, né, de aquela região do norte de Moçambique, na província de Nampula, onde eu realizei meu trabalho, parte do meu trabalho. Bom, aqui eu tenho a sorte também de contar com a ajuda de Saturno Rodrigues, que vai nos ajudar, não é, para as apresentações aqui do Data Show. Então, agradeço também a boa disposição. Então, vamos iniciar o primeiro slide, só simplesmente, se puder passar, por favor, o primeiro. Simplesmente, obrigado, simplesmente para vocês terem uma ideia, acredito que a maioria de vocês já visualizam Moçambique como um país, né, que está na costa oriental, né, do continente africano, mas eu achei pertinente compartilhar este mapa com vocês. Por quê? Porque traz o Moçambique e seus países vizinhos, e também uma parte, grosso modo, digamos, dos grupos étnicos, assim, não de uma maneira muito detalhada, certamente, mas para vocês terem uma ideia. Então, Moçambique, e isto não é um dado menor, Moçambique faz fronteira com a maioria não, todos os países com os quais Moçambique faz fronteira são países que foram de colonização britânica, ok? E isso é um elemento importante também porque, sobretudo, no início do século XX, finais do século XIX, capitais britânicos chegaram a Moçambique através do que eram as companhias majestáticas, sobretudo a chamada Companhia de Moçambique. Então, a influência britânica foi importante, os portos do que eram na antiga Rodésia, buscavam escoar seus produtos nos portos de Moçambique, no caso o Porto da Beira, que vocês visualizam aqui no centro do país, um porto importantíssimo, e no sul o porto da atual cidade de Maputo, e no período colonial chamada Lourenço Marques, né? Então, a relação de Moçambique com esses seus países limítrofes foi muito intensa, e eu não vou me estender sobre alguns outros capítulos
gigantescos da história colonial, mas quero dizer aqui muito rapidamente que durante décadas e décadas, trabalhadores moçambicanos, africanos, moçambicanos do sul, sobretudo, se deslocaram para as minas sul-africanas. Então, o trabalho migrante de Moçambique para a África do Sul foi um processo de exploração, não é, da força de trabalho africana que se estendeu e que existe ainda, né, com outras regulamentações, mas que se estendeu durante décadas, desde finais do século XIX até a atualidade, né? Muito bem, e antes de passar para a imagem seguinte, vocês visualizarão aqui ainda nesta imagem aqui, no norte está o grupo étnico, um dos grupos étnicos majoritários, sobretudo na província de Nampula, são os Macuas, e um pouquinho mais ao norte, já na província de Cabo Delgado, os Macondes. Depois vou falar algo acerca da importância desse outro grupo étnico, os Macondes. E no sul, os Tsongas, né? os Tongas, que por sua vez têm inúmeras divisões linguísticas e regionais. Portanto, isto é uma obviedade dizê-lo, mas é importante salientar. Moçambique, como muitos outros países, é um país multiétnico, multilingüe e multireligioso, né? E como vocês se imaginarão, isto foi um desafio quando veio o momento de construir a nação, né? Uma nação única e uma nação e uma nação nova também, porque a independência de Moçambique em 1975, implica que muitos dos construtores desse nacionalismo, alguns ainda vivem, né? Então ainda são testemunhas desse momento independentista. Passamos agora sim para o seguinte mapa, que eu simplesmente também para vocês visualizarem já a situação de Moçambique no contexto, embaixo, né, no cantinho do mapa embaixo, no contexto já do continente africano. Estamos numa região do Oceano Índico, né? Todo esse fluxo cultural, econômico com o Índico foi muito rico, inclusive com a Índia. Então, vocês, na historiografia africana, a professora Patrícia já deve ter comentado com vocês, possivelmente, tem um pouco essa divisão, às vezes, entre o que significou o Atlântico, por um lado, toda a questão do tráfico, a proximidade, digamos assim, de Angola com o Brasil. Mas no caso de Moçambique, a gente está um pouco mais, pelo fato de estar pelo lado do Índico, as relações, digamos assim, as relações socioculturais e políticas acabaram sendo um pouco diferentes. E aqui vocês devem visualizar também, porque este é um mapa que ainda mostra o Moçambique pré-independente, o Moçambique ainda no período colonial. Então, embaixo, bem na pontinha embaixo do mapa, Lourenço Marques, atual Maputo, e as diferentes províncias, né? Gaza, Inhambane, Manica e Sofala, Zambésia, Tete, Niassa, Nampula e Cabo Delgado. Perdão, a província de Moçambique, que depois virou província de Nampula e Cabo Delgado. Bem, vamos para a imagem seguinte, por favor. Este livro, né, e este personagem, Eduardo Mondlane, é considerado
é considerado o pai da nação moçambicana. E foi aquele que conseguiu, um herói nacional, que conseguiu aglutinar, juntar, reunir os diferentes movimentos políticos independentistas que entre finais dos anos 50 e início dos anos 60 estavam no exílio, né? Porque não havia, no Moçambique colonial, não havia como mobilizar politicamente, estavam proibidas as reuniões políticas, estavam proibidos os movimentos políticos. Os africanos, a única maneira de se reunir sem serem perseguidos pela PIDE, né, que era a Polícia Internacional do Estado, em Portugal, que vigiava a todos os anticolonialistas, a todos aqueles ativistas que ousassem contestar o regime colonial. Então, os africanos, a única maneira que tinham de se organizar dentro de Moçambique era através de associações culturais, associações literárias, que, digamos assim, não explicitavam ou dissimulavam, digamos assim, sua inquietação política. Portanto, a maioria daqueles que se posicionaram explicitamente contra a presença portuguesa em Moçambique estavam no exílio, estavam ou nos países vizinhos, mas alguns também se exilaram no norte da África, e inclusive nos Estados Unidos, né? Esse foi o caso de Eduardo Mondlane, que tem uma trajetória muito rica, muito reveladora também do que foi o processo colonial, porque Eduardo Mondlane, o herói da nação moçambicana, um dos heróis, ele foi educado, quando criança, adolescente, foi educado pelos missionários suíços protestantes, que agiam sobretudo no sul de Moçambique. As igrejas protestantes, em geral, e sobretudo os missionários suíços, que seria, hoje em dia, é atual em Moçambique, a atual igreja presbiteriana, a maioria dos missionários suíços tiveram um papel muito importante na formação dessas, digamos assim, dessas elites incipientes, essas elites africanas, que começavam aos poucos a tomar uma consciência política, uma consciência nacional. Há inclusive a tese de doutorado, que depois foi publicada em livro, de uma historiadora moçambicana, Teresa Cruzes Silva, estuda esse processo, e justamente se intitula, o título é algo assim como o lugar da missão, o papel das missões protestantes na construção de uma consciência nacional em Moçambique. E Eduardo Mondlane foi foi parte, digamos, como sendo educado pelos missionários, foi parte um pouco desse projeto e desse processo de gestação dessa consciência nacionalista. Eu dizia agora há pouco que Eduardo Mondlane esteve um tempo nos Estados Unidos, porque justamente apoiado pelos missionários suíços, que eram os que tentavam apoiar aos africanos que não tinham outras possibilidades, porque Portugal não fornecia possibilidades aos moçambicanos negros de se educarem nas universidades, primeiro porque Moçambique não tinha universidade, e segundo, e sobretudo, porque os portugueses não estavam interessados em fazer com que seus súbditos africanos, digamos assim, se formassem no nível superior.
Vocês sabem, há uma famosa frase do cardeal, do bispo de Lisboa, que diz assim, na altura da plena ditadura salazarista e pleno período colonial, o cardeal Cerejeira de Lisboa dizia: temos que ensinar aos indígenas a escrever, a ler, a contar, mas não vamos fazer deles doutores. Então, esse era o limite do regime colonial, que se enxergava a si próprio como um regime assimilacionista, como um regime que acolhia os africanos e assimilava os africanos, mas, de fato, os africanos, os moçambicanos, não tinham essa possibilidade de se inserir na sociedade como cidadãos. Eduardo Mondlane fica um período nos Estados Unidos, inclusive ele estuda antropologia, lá estuda ciências sociais, e já no finais dos anos 50, início dos anos 60, ele volta para a África, mas obviamente não podia voltar para Moçambique, mas se instala na Tanzânia, na Tanzânia, norte do Moçambique, aonde, na cidade de Dar es Salaam, estava o quartel-geral, digamos assim, da Frente de Libertação de Moçambique. Então, todos os exilados anticolonialistas moçambicanos se reúnem na Tanzânia, em Dar es Salaam, aonde começam a organizar o processo do que seria mais tarde o processo da luta armada, ok? Ou seja, se estamos falando de resistência, que tipo de resistência é essa? Como era possível que os moçambicanos conquistassem sua independência de Portugal, sendo que Portugal não estava disposto a ceder. Então, chegou um momento que o único caminho que a chamada Frente de Libertação de Moçambique encontrou foi o caminho da luta armada contra o exército português. Muito bem. Então, vamos passar para a seguinte imagem, porque aqui, esta foto que vocês veem, aqui embaixo, é uma foto, digamos assim, foi justamente em Dar es Salaam, na Tanzânia, e eu diria que foi uma foto um pouco polêmica, porque retrata a reunião que Eduardo Mondlane teve com Che Guevara. Com Che Guevara. Aí, nessa altura, o Che Guevara estava fazendo algumas viagens por alguns países africanos. Ele também teve uma intervenção no Congo, mas ele chegou a se reunir com Eduardo Mondlane na Tanzânia, e foi uma reunião assim que não foi muito bem sucedida, porque a visão do que tinha o Che Guevara, digamos, de estender a luta armada, a luta contra o colonialismo e contra o capitalismo em diferentes pontos de África. O Mondlane, na verdade, tinha outra visão estratégica e outra visão tática também. O Mondlane considerava, diferentemente da vertente das teorias de Che Guevara, que estavam mais atreladas à ideia do foquismo e da guerrilha em contextos específicos, mas para Eduardo Mondlane, para Eduardo Mondlane não era possível empreender uma estratégia semelhante sem, primeiro, sem
uma frente, né, consolidada, que viria a ser a Frente de Libertação de Moçambique, e sem ter noção também dos momentos políticos e dos momentos militares adequados. Né? Então, houve uma discussão ali, inclusive no início, Eduardo Mondlane, no início, era um sujeito, digamos assim, bastante moderado, que considerava que a independência podia ser realizada simplesmente a partir de uma negociação com Portugal. Não? Ele toma consciência, digamos assim, que esse caminho é inviável muito tempo depois. Né? Então, insisto, apesar dessa reunião, enfim, pode passar para a imagem seguinte, que está são cenas bastante inéditas também, esta foto de Eduardo Mondlane com Che Guevara. Vamos lá, vocês têm que imaginar o seguinte: Mondlane tinha passado pelos Estados Unidos. Depois desse encontro, os cubanos, os jornalistas cubanos, ficaram bravos com Eduardo Mondlane porque achavam que Eduardo Mondlane tinha, assim, digamos assim, desprezado o Che Guevara, né? E houve uma tensão ali, uma espécie de tensão entre muito inicial, né? Muito incipiente entre Cuba e o que seria depois Moçambique, porque Moçambique ainda não existia como país independente. Mas depois os países ficaram próximos e ficaram países amigos. Mas tudo isto para dizer, gente, que não havia na altura uma ideia clara, quer dizer, ainda os processos independentistas eram as possibilidades que o processo independentista podia tomar eram múltiplas. Nós agora, depois de algumas décadas, conseguimos, com uma distância histórica, visualizar tudo isto com maior clareza. Mas, na altura, havia debates internos muito rígidos, até diria, debates internos muito violentos dentro dos próprios processos, dentro dos próprios movimentos de libertação e dentro dos próprios movimentos nacionalistas. Okay? Professor, só para fazer um diálogo, esse ponto que o senhor fala é fundamental. Eu queria que todo mundo prestasse atenção no que o Lorenzo está pontuando. A historiografia brasileira dos anos 80, do século 20, ao olhar esse processo dos anos 70, constrói uma ideia de uma interpretação do pensamento do Frantz Fanon e de todas as ideias de polarização de mundos, né? Lembrar que a gente está no contexto nos anos 80 ainda da Guerra Fria, né? No início dos anos 80, da ideia de polarização de mundos, de que então todas essas nações africanas que foram para caminhos independentistas, elas tinham uma consciência, a ideia de uma consciência que precede o indivíduo, ou de consciência que precede as escolhas humanas, né? Fazendo um vínculo com a aula anterior do professor Silvio, que ele vai problematizar isso com a gente. Quer dizer, assim, quando a gente constrói a ideia binária de que existe o mundo do colonizado, o mundo do colonizador, o mundo da resistência, o mundo da contra-revolução, a gente não entende as dinâmicas históricas de produção de sujeitos e de escolhas de caminhos. A gente engessa o processo histórico, a gente congela, a gente estrangula as possibilidades. E nisso, infelizmente, uma determinada visão da ideia de resistência contribuiu para engessar a compreensão desses processos. E da gente acabar, até porque nos anos 80 não havia pesquisa, pouquíssima pesquisa em estudos africanos. Esses fatos que aconteceram, nós estávamos ainda sob ditadura militar, uma restrição de ampliação de horizontes acadêmicos imenso, a gente tinha dificuldade de dialogar dentro do próprio continente, a gente tinha dificuldade de dialogar com pesquisadores das universidades da Argentina, do próprio Cone Sul, que dirá da gente olhar uma realidade tão diferente que só chegava a nós através da grande imprensa. Lembrem-se, não tinha internet, não tinha rede, as pessoas recebiam essas notícias por grandes jornais.
o único veículo de imprensa que eram os grandes canais da TV aberta. Então, é a partir disso tudo que aqui do Brasil se faz, e não só do Brasil, mas se constrói uma ideia de polarização de mundos, porque essa ideia de polarização de mundos estava sendo discutida naquele momento. Mas o problema é cristalizar isso e olhar o passado a partir disso. A gente ingessa as possibilidades. E aí, professor, dialogando com o senhor, eu queria trazer a lembrança, ou para quem não conhece, mas trazer a referência, mais uma vez, da grande pesquisa que o professor Daniel Arão Reis Filho fez, chamado Os Estudos dos Socialismos Africanos. Ele fez vários artigos no final dos anos 90, início dos anos 2000, sobre os socialismos africanos. E ele estuda a história de Moçambique, porque ele foi cooperante lá, a partir dessa ideia dos socialismos africanos. Porque havia aquela ideia, quando eu entrei na graduação, nos anos 80, do que deu certo e do que deu errado. Que, na verdade, os modelos estão certos em si. São as nações que não cabem nos modelos, né? E hoje a gente critica tudo isso, mas nos anos 80, não, porque eles não souberam, era uma frase dos anos 80 no campo da história, não souberam ser socialistas, não souberam fazer a revolução. Porque não existe socialismo na África. Vai ter nacionalismo africano? Então, quer dizer, porque se tem como parâmetro uma visão, aí a gente pode dizer, até eurocêntrica, de que são os movimentos libertários vividos na Europa Ocidental que são modelos, ou mesmo os movimentos libertários vividos na antiga União Soviética, que são modelos para todo mundo. Só que tudo isso nos anos 80 está sendo hiperdiscutido. Só que na história ensinada e na história acadêmica orientada se cristaliza a visão de que já está tudo resolvido. Os agentes já tinham naturalmente uma consciência revolucionária e já sabiam que existia o branco colonizador e o preto colonizado. E não é isso, gente. Tudo isso está acontecendo, tudo isso é muito tenso. E, professor, essa sua fala é muito feliz. E eu parei para frisar isso, porque isso é um problema que a gente está encontrando no campo da história. Por isso que eu parei para frisar isso e deixar isso muito claro. Tá bom, pessoal? Perfeito. Desculpa, professor, a palavra é sua. Não, perfeito. A complementação é mais do que pertinente. Justamente aqui a gente tem que se desfazer dessa ideia binária, dessa ideia dicotômica de que estamos perante dois blocos homogêneos, engessados, rígidos, onde você tem do lado o africano colonizado e o europeu colonizador. E do ponto de vista dos atores concretos, do ponto de vista das trajetórias concretas, e aqui a trajetória de Eduardo Mondlane é bastante reveladora nesse sentido, do ponto de vista da construção dessas subjetividades específicas, a questão era muito mais complexa, certamente. Então, passamos, por gentileza, para a próxima imagem. Como eu mencionei agora há pouco, então, chegado o momento, digamos, o caminho que a Frelimo toma, porque não havia outra possibilidade, era o caminho da luta armada, que se inicia em 64, quer dizer, os militares da Frelimo que estavam se apertrechando, digamos assim, na Tanzânia, aliás, com o apoio também de um outro grande nacionalista, líder africano, Julius Nyerere, né? Julius Nyerere acolheu essas forças independentistas na Tanzânia. Então, a Frelimo vai se consolidando primeiro na Tanzânia e depois ingressa para Moçambique quando inicia a luta armada, atravessa a fronteira, né, o rio Rovuma, né, que divide Moçambique da Tanzânia, e se inicia a luta armada. Em 1969 acontece um incidente trágico, que foi o assassinato de Eduardo Mondlane,
E vejam só, não sei se vocês sabem como ele foi assassinado de uma maneira, digamos, ele era um intelectual, ok? Antes de mais nada, Eduardo Mondlane, antes deles, ele era um homem de ação, mas era um intelectual e ele estava na altura na Tanzânia no seu escritório e recebe um livro pelos correios, um livro que na verdade é um livro bomba, uma carta bomba, né? Então abre a carta, abre o livro e explode e morre, né? Que foi um momento, digamos, de muita a partir do qual a Frelimo, como frente de libertação, deve tomar decisões que foram muito significativas, né? Vamos passar para o seguinte, então, como estava mencionando agora há pouco, é no norte onde se inicia a luta armada, na província de Cabo Delgado, né? Então vocês visualizam aí, ainda bem lá em cima, Tanzânia, tem então as forças da Frelimo atravessam da Tanzânia para Moçambique, especificamente na província de Cabo Delgado. Por isso também a Frelimo, a história da Frelimo, e já aqui falando um pouco da questão étnica e das etnicidades e das diversidades, teve apoio, se bem que era uma frente multiétnica, mas os Macondes, o grupo étnico que estava no norte, foi muito protagonista desse período, né? Os Macondes. Passamos para o próximo, então, por favor. Enquanto isso, gente, porque temos que pensar sempre, pensar relacionalmente e pensar no que estava se passando nos vários terrenos coloniais e nos terrenos imperiais também, né? Portugal ainda almejava um futuro imperial para suas chamadas províncias ultramarinas, né? Províncias ultramarinas, Angola, Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe, enfim, depois as províncias ultramarinas na região da Ásia, né? Timor, e a Índia portuguesa, enfim, Goa. Então, nessa altura, vejam só, estamos no período de consolidação da luta armada, mas, por outro lado, em Portugal, Portugal não queria abrir mão das suas colônias, né? Em 1968, Marcelo Caetano sucede a Salazar, vocês já sabem, Salazar foi o ditador que permaneceu no poder desde os anos 30 até esse período aqui, até 68, né? Mais de 3 décadas no poder, Salazar, e em 68 é sucedido por Marcelo Caetano, que ainda almejava, como falei agora há pouco, um futuro português para Moçambique. Então, com essa ideia, vejam só, esse trecho desse discurso de Marcelo Caetano ainda veicula uma visão bastante paternalista, protetora, do colonizador que quer proteger as suas colônias e enxerga os africanos como se fossem crianças que precisam ser tuteladas, porque elas não conseguem se governarem por si próprias. Então, esta ideia, desse trecho que diz: Portugal não pode abandonar aos caprichos da violência, aos furores dos ressentimentos, aos ódios dos clãs, aos jogos e malabares da política internacional, os seus filhos de todas as raças e de todas as cores que vivem nas províncias ultramarinas. Há um discurso aqui que é muito
romantizado, né, esta ideia do multirracialismo português, e que, como vocês sabem, É se como se fosse uma alimenta... nostalgia, né? Uma nostalgia do saudoso império, mas que não tem nada Exatamente, disso, né? É de uma violência atroz, né, esse discurso, né? exatamente, de uma nostalgia e, aliás, um discurso que se nutre, como vocês devem saberem, se nutre da ideologia lusotropicalista, né? Gilberto Freire, o lusotropicalismo de Gilberto Freire vem aqui a alimentar um pouco toda esta narrativa da suposta, da ideia de que supostamente os portugueses não seriam assim tão racistas quanto os franceses ou quanto os britânicos, ou que os portugueses integrariam na sua grande família portuguesa todas as raças, né, e todos os credos e todas as cores, enfim. Há esta ideia ainda muito forte na propaganda colonial. Então, vocês veem, né? Existe isto que é muito forte na propaganda colonial. Enquanto isso, os nacionalistas moçambicanos no exílio, incluindo Eduardo Mondlane, estavam lá se organizando para a luta armada. Passamos, por favor, para o próximo. Aqui, bom, gente, a gente pode encontrar exemplos inúmeros desta propaganda colonial assimiladora, lusotropicalista, que ainda considerava as colônias, considerava as suas ditas províncias ultramarinas como uma extensão, quase que como uma extensão natural de Portugal, né? E como uma extensão espiritual, né? Isso é muito forte na narrativa colonial portuguesa, a ideia de que haveria uma comunhão espiritual entre a metrópole e as colônias. Isto tinha muito a ver também com a condição material, econômica que Portugal, na qual Portugal estava, ou seja, era um país do ponto de vista econômico, um país pobre, né, que estava, digamos, subdesenvolvido do ponto de vista de outras colônias europeias, digamos assim. Então, inclusive, há uma frase de um desses colonialistas que diz assim, diz, bom, nós somos pobres materialmente, mas somos ricos espiritualmente, né? Então, havia uma construção de uma mística imperial. E com essa construção dessa mística também toda uma série de uma indústria editorial que circulava, autores que publicam livros, este é um exemplo aqui, Moçambique e Portugal. Né? Pode passar para o próximo. Mais outro slogan favorito na época, estamos nos anos 60 ainda, nos anos 60. Angola é terra de Portugal. Pode passar para o próximo. E toda essa propaganda também aparecia nos jornais, veiculada com imagens desse tipo, né? Isto mostra uma escola em Lourenço Marques, né? Na altura de Moçambique, né? É uma imagem. A gente trabalhar com colonialismo, imagens, também é fascinante, né? Acredito que muitos de vocês já devem ter lido alguns trabalhos a respeito disso. Essa é uma imagem construída, gente. A ideia de mostrar um multirracialismo, uma tolerância aqui. Então, crianças brancas e negras convivendo no mesmo espaço, né? Vocês têm que imaginar que, ao mesmo tempo que existia este discurso lusotropicalista, havia ainda, do ponto de vista das relações sociais, das relações materiais e econômicas, a continuidade da exploração do africano e, sobretudo, a exploração da força de trabalho africana através do trabalho forçado, né? Mesmo que Portugal não queria reconhecer a existência ainda do trabalho forçado nas suas colônias,
mas existem inúmeros inquéritos e relatórios que mostram essa realidade. Né? Então, vocês veem esse duplo registro de uma violência, por um lado, e de uma construção representacional, digamos assim, bastante bucólica, que está ilustrada. Professor, ao fundo tem um jovenzinho que parece ter características também asiáticas. Não sei se o senhor vê lá no fundo da foto com o livro de História de Sim, Portugal aberto. exatamente. Né? Sim, exatamente, porque existiam em Moçambique e existem ainda a presença indiana e indo-paquistanesa em Moçambique é muito importante. Havia também uma comunidade chinesa importante. Eu trabalho com alguns dessa diáspora, que depois saiu de Moçambique, chineses, luso-chineses, né? E vocês não vão conseguir visualizar também, porque eu acho, não sei se conseguem visualizar, porque a qualidade da imagem não é grande coisa, mas perto desse moço, com traços mais indianos, como falou a professora Patrícia, que dá para ver, em cima da imagem do lado esquerdo, a parte de cima de um livro que diz História de Portugal. Então, veja só, em Moçambique, as crianças, ao invés de estudar geografia de Moçambique, história dos povos africanos, estudavam história de Portugal. Isso também era a escola colonial, né? A escola do colonialismo. Bem, passamos para a imagem seguinte, por favor. Este é um livro, né? Não diria um livro, um opúsculo, né? Quase que um panfleto, que reuniu uma série de conferências de Marcelo Caetano, o sucessor de Salazar. Marcelo Caetano fez algumas viagens pelas chamadas províncias ultramarinas e seus discursos foram publicados neste pequeno livro, cujo título é Somos todos portugueses, né? Iguais à face da pátria, iguais à face da lei. Bom, era uma narrativa de desejo, né, na verdade, porque nos fatos não era isso que se verificava. Nos fatos, os africanos ainda permaneciam sem ter acesso às condições de cidadania em um patamar semelhante ao dos portugueses. E era um pouco esta ideia do que nós chamamos, e eu trabalhei, inclusive meu livro recente é sobre isso, é a ideologia do assimilacionismo, né? Era um discurso assimilacionista, mas que, na verdade, nos fatos não se verificava. Pode passar para a próxima imagem. Então, gente, aqui vocês têm o mesmo slogan que aparece, o título do livro de Marcelo Caetano, né? Somos todos portugueses, iguais à face da pátria, iguais à face da lei, aparece aqui nesta imagem, que, na verdade, esta imagem, olha, apareceu num livro que se chama Guerra Colonial, Fotobiografia. Né? Tá a referência aqui embaixo. Esta imagem, o que era? Eram panfletos, né? Um panfleto que, em plena guerra do exército português contra a Frelimo, eram panfletos que as forças portuguesas jogavam desde os aviões, jogavam para as aldeias, nas aldeias do norte de Moçambique, sobretudo onde estava se travando a guerra anticolonial, e era um pouco parte, estes panfletos eram parte do que os portugueses chamavam da ação psicossocial. Ou seja, era preciso ganhar a guerra para os portugueses não só militarmente, sino através da sedução, do convencimento
desta ideia de que, olha, vocês não precisam lutar contra a gente, porque, de fato, somos todos portugueses. Então, essa propaganda colonial, e esta imagem, olha, é muito representativa, porque justamente um soldado português que está no colo com uma criança africana, mas, porém, a imagem superpõe o branco, as cores branco e preto, né? Então, a gente pode imaginar, ok, se é uma criança branca, ou se é uma criança negra, ou se o soldado pode ser negro também, ou pode ser branco, digamos, essa ambiguidade desse paradoxo colonial, o que eu chamo o paradoxo colonial, mas eu acho muito representativa esta imagem também, muito condensadora também dessa contradição colonial, né? Porque mostra justamente uma imagem, supostamente uma imagem de proteção, né? O soldado com a criança, mas ao mesmo tempo com a arma, com o fuzil, né? Na mão, ou seja, a ideia de violência e paternalismo ao mesmo tempo, e de tutela, né? Sobretudo o conceito de tutela é importante para entender a narrativa colonial portuguesa. Passamos para a próxima, por favor. Isto também, uma daqueles panfletos que eram distribuídos, né, no mato, né, como se diz em Moçambique, no interior, nas aldeias. Então vocês conseguem ler, né? E apresenta-te, né? Informa onde os guerrilheiros têm as armas, tá? Convidando para que os africanos pratiquem, né, o dedodurismo, digamos assim, a delação, né? E embaixo dizem, serás bem tratado, serás recompensado, né? Isto se passava em plena guerra colonial, em plena luta de libertação colonial. Passamos para a próxima. Enquanto isso, em Moçambique, esta matéria que, enfim, trouxe, queria compartilhar com vocês, de uma publicação em Moçambique, na altura, né, que ilustra a visita de Marcelo Caetano a Moçambique, e mais uma vez a propaganda luso-tropicalista, a propaganda colonial, né? E onde diz aqui no título, né? Não conhecemos barreiras de cor, não fazemos distinção de raças. Enfim, toda essa insistência, né, na mostrar uma imagem. Enquanto isso, no norte, em Cabo Delgado, estava acontecendo a guerra. Pode passar para a próxima, não sei quanto tempo mais tenho, mas eu queria vou tentar acelerar um pouquinho para dar espaço para vocês depois, para os comentários e a participação de vocês. Então, gente, bom, lembrem, tinha sido assassinado Eduardo Mondlane, e quem assume a presidência é a presidência da Frente de Libertação de Moçambique, da Frelimo, é Samora Machel. Samora Machel, que tinha até esse momento desempenhado tarefas militares no seio da organização, e Samora se tornará o grande artífice da luta anticolonial e o grande artífice da independência, pelo menos a figura visível, né? Outro dos heróis, digamos assim, dessa independência. Pode passar para a próxima. Em 25 de junho de 75, Moçambique consegue chegar à sua independência. Todo isto, obviamente, não foi um processo mecânico, um processo linear, vocês estarão imaginando, foi um processo tortuoso, de idas e vindas, um processo muito violento, um processo também de purgas internas dentro da Frelimo. Passamos para a próxima.
Aqui, enfim, rapidamente, um mapa que mostra as chamadas zonas libertadas, né, do norte. Quer dizer, a Frelimo vai avançando do norte para o sul, né? E então vai conquistando à medida, né, que vão avançando os diferentes territórios, conquistando, liberando, né, digamos assim, da tutela portuguesa. Pode passar, por favor. Estes são cartazes, né? Cartazes que do período da independência, né? E depois do período socialista. Esse aqui é um cartaz que relembra os 10 anos da guerra anticolonial, né? Então 1964, 1974, e toda a iconografia heróica, né, do povo moçambicano. Então aqui aparece um guerrilheiro da Frelimo, e como esta iconografia vai se retratando nos posters, na propaganda já da própria Frelimo. Passamos ao próximo, por favor. Isso aqui, gente, eu decidi trazer também porque, um pouco a título informativo, ou seja, a gente tem que ter a ideia de que a Frelimo, digamos, os diferentes movimentos de libertação na África contavam também com uma solidariedade internacional muito grande, não só das forças mais progressistas na Europa, e que se aliaram também a estes movimentos independentistas, sino também em outros terrenos, inclusive nos Estados Unidos. Este aqui é um jornal, uma revista dos Black Panthers, né, dos Panteras Negras. Vocês devem ter ouvido falar, né? Tiveram um papel muito importante nos Estados Unidos, no campo da luta pelos direitos civis, mas enfim, os Black Panthers, diferentemente das vertentes, enfim, não vamos nos estender muito sobre isso, mas diferentemente das vertentes mais, digamos assim, do Luther King, que eram mais a favor de uma conquista, de uma luta não violenta, etc., né? Os Black Panthers... Né? São movimentos mais de ruptura, e o movimento do Luther King é na linha mais de uma reforma, né? A reforma. Exatamente. Que acreditavam na reforma do Estado. E os Black Panthers e outros movimentos da natureza do Black Panther, que não foram só eles que tiveram uma grande projeção internacional. Vão cristalizar também, professor, isso é importante, uma determinada visão de resistência. Se eu busco ruptura, eu preciso criar a dualidade. Eu só tenho ruptura onde tem dualidade. Então, esse discurso do mundo do colonizado, do mundo colonizador, se consolida, do branco racista e do negro resistente, se consolida justamente nesse momento histórico. E aí, como historiadoras e historiadoras que nós somos aqui, em diálogo com o professor Lourenço, o que a gente precisa perceber? A discursividade histórica está em disputa. E a gente precisa entender que, na luta política, a história tem um papel e uma função que não é o que a gente faz no trabalho intelectual. É claro que o meu trabalho intelectual ele não é isento, ele não é neutro do regime de historicidade que eu estou inserida. Eu estou vivendo no Brasil, sou brasileira e sou negra e eu sei do que acontece aqui. Então, eu estou no regime de historicidade, ou seja, num espaço, num tempo sincrônico e diacrônico, sofrendo todas essas interferências que a gente vive e tendo respostas minhas a essas interferências. E olhando para o passado também, em função de processos que a gente vive no presente. Porém, a pesquisa do passado, ela tem a perspectiva de abrir compreensões, perceber as multiplicidades de possibilidades que existiam nisso. Tem um autor também da antropologia que eu gosto muito, que ele fala do campo de possibilidades, o Gilberto Velho, né? O saudoso Gilberto Velho, que falava nisso, né? De uma pesquisa antropológica que nos mostre o campo de possibilidades. E quando eu li isso no início dos anos 2000, foi muito importante para mim, porque, assim, se eu cristalizasse nessa visão dicotômica que vem da luta política,
eu não teria percebido uma multiplicidade de atores que eles ficam na sombra da dualidade. Porque quando eu crio discursos de dualidade, eu foco em dois agentes, mas eu crio uma sombra imensa para todos os outros. E vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, essa foi quando eu fui para a qualificação do doutorado, essa foi a grande crítica que eu recebi da banca. Olha, quando você polariza, você cria sombra. Então, a qualificação do doutorado foi o grande convite para eu pesquisar ampliando isso, indo para além da dualidade. Agora, eu preciso entender que na luta política, a dualidade é um recurso fundamental de mobilização de pessoas e de captação de apoio, né? Então, todos contra fulano. Todos contra fulano une muito mais do que, olha, gente, tem o político tal, político tal, político tal, que aí divide, né? Você vai ter opiniões diversas. Quando eu falo todos contra Hitler ou todos contra Mussolini, eu uno pessoas em torno de um discurso direto, reto e pragmático. O que eu tenho que dizer, o que eu quero chamar a atenção, é que a gente precisa entender as dinâmicas e entender, como estudantes de pós-graduação, como a gente se coloca. Vocês estão percebendo que o professor está apresentando as diversas perspectivas, né? E, ao mesmo tempo, nos ajudando a entender que há, dentro dessas diversas perspectivas, histórias de ruptura, projetos também de ruptura. E quando se constroem histórias e projetos de ruptura, aí você trabalha com uma narrativa de captação de apoio, de engajamento. Narrativas de engajamento, elas são dualistas. É o bem contra o mal, é o capitalismo contra o socialismo, é o branco contra o negro, é o branco colonizador e o negro insurgente, porque elas são categorias altamente mobilizadoras. É como eu falei na semana passada, que eu brinquei com o Silvio. Na hora que eu estou sofrendo um ato de discriminação racial, eu vou falar, olha só, não, porque segundo Gilberto Velho, eu posso entender esse seu ato comigo dentro de várias possibilidades. Eu vou gritar, você está me discriminando, você está sendo racista comigo, eu vou ser reativa a uma ação clara, externa que eu estou sofrendo. Isso é uma dimensão da vida que existe, que precisa existir. Mas, não, junto com isso, existe o nosso papel acadêmico diante disso. Tá, eu vou pegar isso e levar para a interpretação do passado? Aí eu vou confirmar o meu presente, né? Aquela história que eu contei para vocês, a pessoa que vai para campo ou vai para o arquivo, já com a tese pronta, ela só vai para confirmar o que ela pensa, isso é pesquisa. Né? Então, na verdade, esse tema do professor, eu convidei o professor por causa dessas pesquisas que ele desenvolve, para que a gente comece a rever como a gente se coloca no campo da pesquisa e como a gente se coloca na vida. Tá? A pesquisa ela faz parte de um grande processo que é a nossa trajetória histórica, nós somos seres históricos. E a gente precisa ter a dimensão, e tocar nesse ponto hoje é crucial na história política que estamos atravessando, mas a gente precisa observar todas essas dimensões que estão sendo apresentadas aqui. Desculpa, professor, mas é que sempre que posso, eu estou voltando ao objetivo da disciplina para que a gente possa, né, entender por que a gente está fazendo essas discussões e por que a gente está seguindo esse percurso. Obrigada. Perfeito, perfeito. E eu também um pouco queria compartilhar esta imagem com vocês, porque ilustra também a vocação internacionalista, né, de muitos movimentos negros na época. Né? Sobretudo os Panteras Negras estavam muito antenados sobre o que se passava na Ásia e na África em relação às lutas anticoloniais. Então, passamos para a próxima imagem, por favor. Enfim, bom, então já vamos tentar ir fechando. Porque a gente tem que lembrar, trabalhar um pouco nesses dois registros do que estava se passando na metrópole e na África. Né? Na metrópole, em Portugal, acontece a famosa Revolução dos Cravos, né? Que se inicia um pouco a partir de uma série de descontentamentos internos do exército e um desgaste, né? Um desgaste quase algo parecido com o que aconteceu com a guerra do Vietnã, né? Quando os Estados Unidos, a sociedade estadunidense já estava cansada da guerra, né? Já não era viável manter
jovens numa guerra que não tinha pés nem cabeça, e estava militarmente indo para o fracasso. E aqui acontece algo semelhante em Portugal, um descontentamento da sociedade portuguesa, um incômodo com a continuidade dessa guerra, e com a falta de liberdades públicas, com a situação econômica. E esse movimento, que a gente conhece com o nome de Revolução dos Cravos, se inicia a partir da mobilização de um grupo de capitães, né, que é um escalão, digamos assim, não a alta patente do exército, sino um grupo de capitães que começa a se mobilizar para derrocar Marcelo Caetano. E isto obviamente, teve seu impacto também no processo independentista. Então, podemos passar para a imagem seguinte. Foi quando, em abril de 74, então, o chamado movimento das Forças Armadas. Veja só, para nós é um pouco, nós, na América Latina, como assim? O movimento das Forças Armadas que vai derrocar uma ditadura. O movimento das Forças Armadas que vem a derrocar uma ditadura de décadas e instaurar um regime democrático, que foi de fato o que aconteceu. Então, esta revolta dos capitães, terá um efeito imediato, na chamada Guerra do Ultramar, ou na chamada luta de libertação nacional em Moçambique e em Angola também. Passamos para a próxima. Estas são imagens que justamente esse é um pouco o folclore, do que foi a Revolução dos Cravos, que justamente os cravos, as flores, onde praticamente foi uma mobilização dos capitães, das Forças Armadas, onde praticamente não houve violência, não se disparou quase que nenhum tiro, não houve. Foi uma coisa bastante. Então, os movimentos vão até a sede onde se encontrava Marcelo Caetano, vão pedir a renúncia, entram todos os militares e os com seus tanques, etc., pelas ruas de Lisboa, para quem já conhece Lisboa, são ruazinhas, todas. Então, é uma imagem há documentários sobre isso, vocês poderão ver no YouTube, enfim, os tanques se mobilizando nessa cidade, nas ruazuelas da cidade. E por que a Revolução dos Cravos? Bom, dizem que tinha aí por perto, enfim, uma vendedora de flores, e de repente começou a distribuir para os soldados como uma maneira de celebrar. A sociedade já estava percebendo que esse era um momento de uma ebulição e de uma mudança. Inclusive, se vocês têm ocasião de ver por aí, tem no YouTube o Glober Rocha, Glober Rocha, o cineasta brasileiro, nesse exato momento que estava acontecendo a mobilização, ele estava lá em Lisboa. E tem umas filmagens que ele sai com a câmera e entrevistar, o microfone, entrevistar as pessoas nesse momento, que foi um momento inédito. Pode passar para a imagem seguinte. Isto relembra do 25 de abril de 74. Toda uma iconografia, que tem a ver com esse momento. Pode passar para a próxima, eu vou ir um pouquinho mais rápido. Esta outra foto famosa. Você tem mais 10 minutos, Lorenzo, por favor, que está muito interessante. Calma, 10 minutos. Ótimo. Mais uma imagem, aqui também, relembrando, e todos os anos, o 25 de abril, em Portugal se relembra esta data, que é muito bonito, porque saem os antigos combatentes, já saem os
os que participam, a sociedade em geral, né, participa de maneira muito civil, né, muito e é muito digamos assim, é muito vistoso, né? Porque toda a questão dos cravos e as pessoas distribuindo as flores, né? É uma parte, digamos, que mudou completamente, um período que mudou completamente a história de Portugal e a história das suas ex-colônias. Né? Passamos para a próxima. Aqui me refiro a uma foto mais contemporânea, mais recente, destas mobilizações. São, em geral, são pessoas mais velhas, mas que na altura, nos anos 70, eram jovens. Então, ainda saem às ruas a comemorar este momento. Passamos para o próximo. Aqui, sugestão de filmes, se vocês querem complementar, digamos, estas questões históricas, historiográficas, e quem não tenha assistido, que o filme ilustra bastante bem esse momento, e como mexeu com toda a sociedade portuguesa. Muitos exilados que depois retornaram, presos políticos, que saíram das cadeiras. Vamos lá, próximo. Bom, aqui vemos já estamos nos aproximando, já estamos na independência de Moçambique. Estes são cartazes que relembram a viagem de Rovuma a Maputo, realizada por Samora Machel em 75, já são um ano depois da Revolução dos Cravos em Portugal, em 75, já em Moçambique, e Portugal já abre mão, começa as negociações para a independência. Então, este cartaz ilustra essa viagem de Samora Machel nas vésperas da independência. Pode passar para a próxima. Também toda a iconografia que constrói um pouco a figura de Samora Machel como herói da nação. Vocês vão encontrar também no YouTube algumas intervenções de Samora. Era um grande orador. Os discursos de Samora eram muito eletrizantes. Ele tinha um grande carisma, realmente. Podemos passar para o próximo. Para vocês que já leram meu artigo, o artigo Fragmentos de uma Imaginação Nacional, já devem estar entendendo que isto, digamos, está a construção de Samora, Samora e o povo, a relação de Samora com o povo, e estas imagens um pouco complementam aquilo que eu analiso e que eu retrato nesse artigo. Presidente Samora, Samora vive em cada um de nós, mais essa ideia de comunhão do povo, já a ideia de uma nação única, de Rovuma a Maputo, a ideia de que somos todos moçambicanos, já não há tribos, já não há macondes, xanganas, macuas, somos todos moçambicanos, a importância da unidade nacional, da unidade da nação. Podemos passar para o próximo, também outros dos cartazes da Frelimo, já um pouquinho posterior, no período da chamada ofensiva político e organizacional, onde Moçambique começa a enfrentar os dilemas do desenvolvimento. Vamos para o próximo. Bom, isto já aparece no meu artigo, gente. A ideia de a construção, isto já tem a ver com o período independente, onde Moçambique começa a enfrentar uma série de dificuldades
E começa um pouco esta construção, esta ideia da construção do inimigo interno, né? Quem que é o inimigo interno? É aquele que não trabalha, aquele que não é solidário com seus camaradas, né? Como diziam toda aquela fraseologia da Frelimo, aquele que é preguiçoso, aquele que não colabora com as tarefas coletivas, né, do povo. Então, por isso, nessa época, a Frelimo, digamos, cria esta propaganda, que a personagem do Chico Nhoca, né, que é a figura daquele indivíduo que todo o contrário do que devia ser, todo o contrário do que devia ser o homem novo socialista, né? Passamos para a próxima, tem outros exemplos aí do Chico Nhoca, né? O Chico Nhoca, aquele que é intriguista, né? Que divide o povo, diz. E, por fim, está aqui, né? O Chico Nhoca criticando a cultura, né? Digamos, a cultura africana, né? Dizendo, isto não é cultura, isso é danças de selvagens, né? A verdadeira cultura é a cultura europeia. Então, o Chico Nhoca representava todos aqueles valores coloniais, colonialistas que deviam ser, digamos assim, expurgados, extinguidos da nova consciência nacionalista e revolucionária do período da independência em pleno período de Samora Machel, né? Muito bem. Então, aqui termina a exposição e um pouco palavras finais, né? Então, eu trouxe uma partezinha muito pequena de meu trabalho, da minha pesquisa. Vocês poderiam imaginar, então, já como falamos agora há pouco, quando pensamos em resistências, quando pensamos em luta anticolonial, enfim, temos que entender os diversos atores envolvidos, fazermos esse esforço de contextualizar e de fazer um esforço historiográfico e antropológico de entender o que estava se passando na altura, na época, e um pouco digamos, de enxergar para esse caleidoscópio, né? Esse caleidoscópio múltiple, onde você tinha diversos atores, e que, portanto, a ideia de resistência, né? Digamos, eu não tomei a ideia de resistência do ponto de vista de um conceito, não, sino do ponto de vista da experiência, né? Digamos assim, a resistência como experiência, né? Como experiência que se condensa nas diferentes subjetividades individuais e subjetividades coletivas também, de maneiras diversas. Bem, eu fico por aqui, então vou deixar um pouco agora a palavra aberta para as... Lorenzo, antes que a gente passe para o público, ainda continua gravando, tá, pessoal? Você pode aprofundar só mais um pouco que o professor Silvio, na semana passada, ele apresentou os usos da resistência, tanto como conceito como experiência. Mas se você pudesse falar um pouquinho mais dessa sua perspectiva, que para nós é muito importante te ouvir sobre isso, né? Resistência como experiência. Aí eu vou passar a palavra às nossas queridas debatedoras, na ordem, Carol, Elaine e Érica, tá bom? Depois a gente vai abrir para os colegas. E quero saudar e cumprimentar a professora Lucilena Oliveira Silva, que está aqui com a gente, professora do Departamento de História da Unesp de Assis, que vem nos assistir e prestigiar o professor Lourenço Macani. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Pode abrir o microfone, Lúcia, se você tiver condições. Muito obrigada. Eu é que estou aprendendo, Lourenço. É um grande prazer. E eu tenho lido muitas coisas suas para aprender muito sobre
sobre Moçambique. É um grande prazer poder vê-lo falar. Ainda que virtualmente, gostei muito. Que curti tanto quanto os alunos, ou mais. Obrigado, Lúcia. Prazer ouvi-la. Igualmente, vê-lo e participar. Obrigado. Então, professor, a palavra é sua. Muito bem, essa questão é central, Patrícia, porque nós estamos acostumados a um pouco a pensar na ação da resistência como algo que como algo que vai se elaborando a partir de uma perspectiva demasiado teórica, é um pouco aquela visão mais do ativista na política, do paradigma da consciência, diria eu. E você chamou a atenção hoje sobre essa questão, o paradigma da consciência, né? Como que é preciso ter uma consciência transparente em relação e um diagnóstico adequado. Quer dizer, todos os movimentos políticos, não só na África, em geral, salientam essa questão. E, bom, o Lenin era muito enfático em relação a isso, né? Que havia que ter uma grande uma formação teórica para agir na prática também. Que significa isso? Havia que evitar o espontaneísmo, é um pouco isso. Só que aqui estamos em presença de outra realidade, né? de outra experiência, justamente. E tem uma anedota que ilustra um pouco isso, como foi essa dinâmica no caso de Moçambique, que inclusive acho que está no meu artigo, que é uma fala do próprio Samora Machel em relação a isso, né? E, gente, vou fazer um parêntese aqui, porque está me desconcentrando um barulhinho. Vocês sabem que o vizinho recentemente decidiu fazer uma reforma, está trocando as janelas. Vocês ouvem esse barulho? Não. Ah, que bom. Bom, então, ainda bem. Mas está incomodando. Vamos lá. Então, essa questão da intervenção política, e no caso há uma fala, porque o que acontecia na época que Samora Machel toma, e o Frelimo toma conta de Moçambique e começa a se construir um país socialista, né? Um país... não temos que esquecer que a Frelimo, em 77, no seu terceiro congresso, se assume publicamente como um partido marxista-leninista. Isto implicava que internacionalmente houve um grande fascínio sobre o que estava se passando em Moçambique. A esquerda mundial, digamos, enxergava Moçambique inclusive a professora Patrícia sabe muito bem disso também, intelectuais e militantes brasileiros, latino-americanos em geral, que se exilaram, que saíram, escaparam das ditaduras latino-americanas e foram para Moçambique um pouco para formar parte dessa nova sociedade que estava se construindo. Havia uma grande expectativa, né? E o mesmo também se passava na Europa em relação às forças, digamos assim, mais progressistas na Europa, e jornalistas, né, europeus que ficavam fascinados com aquilo que estava se passando em Moçambique, né? Então há uma anedota justamente com um diálogo entre um jornalista suíço e Samora Machel, a respeito justamente desta questão, né, da questão da ação política, como se ela fosse, como se ela viesse a partir de uma, enfim, de uma leitura bibliográfica, né? Nós na academia estamos acostumados a pensar que tudo passa por esse lado, né? Uma leitura do marxismo-leninismo, etc. Então, a anedota, né? Quando este jornalista suíço vai para Moçambique, a primeira coisa que faz é entrevistar a Samora Machel. E ele pergunta, senhor presidente, o senhor presidente, me diga, por favor,
quando foi que o senhor leu Marx pela primeira vez? E aí, claro, o Samora Machel era um homem de ação, não é? E aí, antes de responder, e Samora gostava de falar, falava bem e falava muito, né? E aí começa a fazer todo um relato sobre as condições de exploração no período colonial e de que ele lembrava, né, de que Samora lembrava como seu pai era explorado, como um campesino que era explorado pelos portugueses, e vai relatando, e vai relatando, e vai relatando. E, num dado momento, o jornalista meio que perde a paciência, né? E diz, tudo bem, senhor presidente, mas quando que leu Marx pela primeira vez? E aí, de novo, Samora alongava o discurso, até que, afinal, né, o jornalista meio que perde a paciência, diz, e aí, bom, e aí já Samora aceita, né, responder, diz, mas aí depois um camarada, quando estava na Tanzânia, na escola da Frelimo, me deu um livro de Marx. Diz. Mas aí eu percebi que estava a ler Marx pela segunda vez. Ou seja, a ideia de que. E aí Samora disse: olha, a Frelimo não é um grupo de estudos do marxismo-leninismo, né? A nova sociedade se faz na ação, né? Na luta, na prática. Claro, não quer dizer que não havia estratégias, que não havia uma construção teórica, né? Uma construção intelectual, mas, sobretudo, esta ideia da ação, esta ideia de que um pouco tirar esse viés livresco, digamos assim, do que significa uma resistência, ou do que significa uma luta anticolonial. Né? Apesar de que, sem dúvidas, havia dentro da Frelimo muitos intelectuais, ou pessoas que tinham uma ótima formação intelectual, mas foi basicamente uma luta que se travou do ponto de vista militar. Ok? Não sei se isto responde um pouco a ideia Não, esclarece bastante, né? Porque esse conceito da experiência tem muitas interfaces com os colegas que trabalham com a perspectiva da história social, com as interpretações das reflexões do Edward Thompson, né? Então, só que você apresentou experiência pelo seu caminho da pesquisa e do diálogo antropológico, né? Então, por isso que eu achei interessante a gente trazer outras perspectivas sobre isso, né? E outra questão que eu acho importante, um pouco para complementar, gente, não estamos perante um processo idílico, romântico, como a Frelimo construiu o socialismo, não. Houve processos que não foram nada idílicos. Quando Eduardo Mondlane é assassinado, há todo um debate interno em relação a quem devia sucedê-lo. E havia dentro da Frelimo tendências que eram mais, digamos assim, revolucionárias e tendências que eram mais nacionalistas e mais mais afrocêntricas, digamos, é a ideia de que a independência passava pelos africanos e não necessariamente a independência passava pela construção de um país socialista. Então, houve ali, nesse ínterim, uma disputa muito violenta que derivou no assassinato de quem era o vice-presidente da Frelimo, que é Urias Simango, né? Então, aí há um grande divisor de águas, ali é onde a Frelimo, digamos, toma um viés mais centralizador, e bom,
É o processo violento, obviamente, é o processo da violência. Obrigada, professor. Então, só para avisar que como essa aula também é gravada e vai ter um público, né? Então a gente vai estar encerrando essa gravação agora, porque é uma parte mais